Boa tarde, Davi. Tudo bem? Tudo bom, e você? Também. Prazer tê-lo aqui com a gente no Darwinianas. Esse bate-papo para falar de ciência, falar de Amazônia, falar de mudanças climáticas, falar de pesquisa, da prática científica. É muito bom ter você aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite. Joia. Então, Davi é pesquisador do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura, o CEPAGRE, da Unicamp. E antes da gente começar a falar dos aspectos mais relacionados à sua pesquisa, eu quero que você explique, fala para a gente assim, um pouco da sua história, como é que você se interessou por pesquisa científica, como é que você se interessou, como é que você escolheu o seu curso de graduação, como é que você foi desenvolvendo a sua carreira até chegar onde você está, e aí já vai falando como é que foi esse transitar, né, na sua área de pesquisa até onde você está hoje. Muito bem, de maneira muito breve, né? Desde a infância eu já era muito ligado nos jardins, por aí, no jardim da minha casa. Eu morava numa casa que o quintal todo era de cimento, aí eu choramingava para minha mãe que queria uns vasos para fazer uma horta e tal. Pode parecer brincadeira, mas é verdade. Eu tinha o álbum Ping Pong da Amazônia, eu ficava olhando ali as diferentes espécies, ficava olhando, eu tinha o álbum também do chocolate surpresa, do Cerrado, da Amazônia e tal, ficava olhando, isso aí, assim, parece que não, mas acaba mexendo ali com a psique da criança e tal, e fui crescendo meio com essa ideia de ter uma profissão que me deixasse nesse contato aí, né, com a biodiversidade e tal. Ah, Aí eu fui fazer ecologia, que era um curso, graduação em ecologia, que era um curso que já tinha na minha cidade, na Unesp de Rio Claro, e sempre muito curioso e tal, busquei desde o primeiro ano da faculdade iniciações científicas, até que a minha vida mudou nesse sentido acadêmico, que eu fui aceito para um estágio no INPA, em Manaus, lá no projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais, o famoso PDB-FF, um dos projetos ecológicos de mais longa duração no Brasil, né? E aí acabou. Aí acabou, foi uma, assim, uma relação indissociável mais a minha atuação acadêmica e a Amazônia, né? Mas no final da minha graduação, por influência de um professor, inclusive falecido já, eu comecei a me interessar no final da graduação pelo assunto de mudanças climáticas. Era um assunto que ninguém falava naquela época, nesse nosso meio de biológicas, né, início dos anos 2000 ali. E aí eu procurei a pós-graduação, né, procurei um pesquisador, o Carlos Nobre, né, lá no INPE. Ele estava bem receptivo a receber alunos da área de biológicas e tal, muito por conta de pesquisar essa questão do impacto de mudanças climáticas sobre a Amazônia. Tá, deixa eu te E, perguntar uma coisa em relação a isso, para não perder o fio. Esse hum, professor que estimulou, que te abriu, né, essa nova possibilidade, né, esse seu pensamento, você pode falar um pouquinho sobre isso, sobre esse fato, e sobre também quem é esse professor que já faleceu, que você falou? sim, posso falar. Esse professor, ele chamava Urbano Lopes da Silva. Ele, naquela época, nos idos ali de 2003, 2004, ele era estudante de doutorado, inclusive aqui do doutorado em ecologia da Unicamp, sob orientação de um professor lá de Rio Claro. E esse professor de Rio Claro, que era o titular, né, dessa disciplina,
do curso de ecologia, ele estava doente, afastado, alguma coisa, e ele pediu para esse aluno dele ministrar a disciplina. E aí foi muito bom. Assim, ele ministrou o conteúdo que era previsto, mas a segunda metade da disciplina ele falou: "Ó, vamos inovar aqui um pouco, aprender outras coisas, tal." Nos introduziu ao Fritjof Capra, né, a teia da vida, todo aquele pensamento sistêmico e tal. Me mostrou, me falou, eu acabava conversando muito com ele extra classe, né? Ele me mostrava sobre o famoso projeto LBA que teve na Amazônia, a rede do IGBP, o International Geosphere Biosphere Program, que não existe mais também. E ele foi uma excelente influência, mas faleceu 2 anos atrás. Ele acabou se tornando técnico do IBAMA, se não me engano, em Manaus mesmo. E ele faleceu 2 anos atrás. Mas aí, assim, levando na bagagem essa influência dele, eu procurei esse grupo no INPE e fui fazer o mestrado em meteorologia lá, que era uma coisa assim, anormal, né? Até aquele momento, ninguém da área de biológicas tinha se formado no mestrado em meteorologia do INPE, né? Eu fui o primeiro que me arrisquei, porque é um curso que envolve muito exatas, né? Não sei se hoje, espero que tenham recebido outros alunos de biológicas lá também. E depois fui me envolvendo nessa rede, dessa pesquisa de mudanças do clima, Amazônia e tal, e fui fazer o doutorado na Alemanha, lá no Instituto Max Planck, em Hamburgo. Era uma cooperação, né, entre o Instituto Max Planck em Hamburgo e a Universidade de Kassel, que era onde eu ficava mais, no interior da Alemanha, bem no meio da Alemanha. E aí, no meu mestrado, eu juntei um pouco no meu doutorado, quer dizer, juntei um pouco esses conhecimentos do mestrado, de modelagem de mudanças do clima, impactos sobre a distribuição de vegetação, mas lá no doutorado juntei esse conhecimento com modelagem de uso do solo, leia-se desmatamento, né? Aí é um outro tipo de modelagem, tal, deu muito certo, foi muito proveitoso o doutorado. Ô, Davi, E aproveitando esse gancho também, né, pode falar. para nossos espectadores, leitores e ouvintes que não estão habituados a essa área de modelagem. Quando a gente fala assim, modelagem, você pode explicar um pouco para a gente, de modo geral, como é que é essa modelagem, tanto dessa parte climática que você está fazendo, evidentemente não precisa entrar em detalhes técnicos muito aprofundados, Claro. mas para a gente ter uma noção de como é que a gente pode entender a importância, né, dessas abordagens e também da modelagem do desmatamento, como você está falando, né, do uso do solo. Perfeito, perfeito. Eu vou tentar dar 2 exemplos aqui, Tá, pode falar. bem claros, assim, acho que dá para entender bem. Por exemplo, quando a gente está falando impacto do clima sobre a distribuição de uma floresta como a Amazônia, um dos processos que é bastante importante é a fotossíntese, né? Talvez é o processo mais importante que existe, por enquanto, no universo, né? O mais único, né? Que permite a vida toda como ela é. A gente não achou um processo similar a esse em outro lugar. Do pouco, né? Do pouquíssimo que a gente explorou do universo por aí. Mas a fotossíntese, por exemplo, a pessoa, cientistas, né, principalmente no fim dos anos 70, início dos anos 80, pegavam plantas muito bem conhecidas já, por exemplo, arroz, ou planta de trigo, ou soja. E em laboratório, você consegue ali plantas pequenas, né? Você consegue medir a fotossíntese. Então, em laboratório, esses cientistas, né, mudavam, por exemplo, a temperatura
ia aumentando, né? E via o que acontecia. Mudava a concentração do gás carbônico, por exemplo, que é um insumo básico para a fotossíntese, né? E via o que acontecia. Mudava a quantidade de luz e via o que acontecia. E aí, com isso, você podia plotar um gráfico, né? Estabelecer essa relação entre a fotossíntese e a temperatura, entre a fotossíntese e o gás carbônico, fotossíntese e luz. E com isso derivava-se, então, uma equação matemática, que nesse caso é uma equação simples até, não é cálculo diferencial, nada disso. Pronto, está feito um modelo matemático da fotossíntese. Aí o que resta quando a gente fala modelos, nesse nosso caso aqui, é botar isso num códigozinho lá de computador, programação e pronto, está feito lá o modelo, nesse caso, por exemplo, da fotossíntese, né? Então, quando você muda o clima, você muda a temperatura, você muda a luz, tal, mas a gente vê o que acontece com a fotossíntese. Para o desmatamento, não foi o mesmo processo de descoberta, né? Não dá para testar o desmatamento em laboratório, mas já tinha um processo observacional longo, né? O desmatamento na Amazônia, por exemplo, vem desde década de 70, assim, que ficou mais forte, né? E os modelos de desmatamento começaram a surgir aí no final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Aí você considera, por exemplo, como que a evolução, a gente sabe alguns fatores que influenciam o desmatamento. Do mesmo jeito que a gente estava falando, a temperatura, o CO2 influencia a fotossíntese, né? Mas a gente sabe que alguns fatores influenciam o desmatamento, por exemplo, a presença de estradas, né? Ou criação de novas estradas, asfaltamento de estradas, né? Então, dentro desses modelos de desmatamento entra esses fatores. Então, por exemplo, você prevê, se aqui virar uma estrada, como que vai ser o desmatamento? Explicando de maneira muito simples, é assim. Legal, excelente, excelente. E aí, só para concluir, então, essa primeira parte, acabou que essa minha formação determinou muito a linha de pesquisa, ou as linhas de pesquisa que eu sigo, né? Que é muito em cima da modelagem, seja modelagem de ecossistemas naturais, digamos aí, entre aspas, né? Ou ecossistemas antrópicos, né? Aí, no caso, a expansão agrícola, gerando desmatamento e tal. E mais recentemente, eu tenho focado também nessa questão de serviços ecossistêmicos, né? Que está envolvido com as duas modelagens, e tenho me debruçado um pouco, tentando aprender sobre adaptação a mudanças climáticas, né? Porque os esforços para mitigação de mudança do clima não têm saído muito a contento aí, né? Então, a academia tem falado mais agora. Esse barco, né, está virando mais para a direção da adaptação, que é você pensar, o problema vai acontecer, nós não vamos conseguir evitar ele, e é melhor a gente traçar uma estratégia para ser menos impactado por ele. É isso que fez eu chegar até aqui. Essa parte que você falou agora no final, que é uma coisa que eu quero que a gente entenda melhor, né? Que você possa explicar assim, como é que a gente está entendendo hoje esses principais resultados dos seus experimentos, né? O experimento que você fez grande lá, né, na Amazônia, com incubação, com CO2, você puder explicar um pouco esses resultados, né? E também as consequências do que a gente está observando hoje. Então, se você puder falar, por exemplo, a gente está falando de perda de vegetação, a gente está falando de relações do solo com a atmosfera, das relações do ciclo hídrico, eventualmente de problemas até energéticos para o país, né? Então, se você puder explicar para a gente como é que esses seus resultados principais, né? Esses principais resultados,
que aponta, né? Para onde a gente está indo? O quanto a gente pode suportar disso, né? Desse avanço que a gente está observando hoje, na perda da cobertura florestal da Amazônia, por exemplo, né? E, e para onde a gente pode mirar para a gente poder sobreviver, né? E ainda fazer uma relação também, junto com essa parte, né, a gente está falando assim, abiótica, né, a gente está falando também da parte biótica e cultural. Então, é muito importante também que talvez você possa trazer também essa experiência que você tem com os povos de lá, da Amazônia. Então, por exemplo, tá bom, a gente tem uma estimativa de perda, a gente tem uma crescente, que talvez isso aí nem tivesse sido, nem puder, nem, a gente talvez nem tivesse condição de projetar uma situação dessa, né, atual que a gente está vivendo. E ainda por cima, com uma pandemia que é fruto de um desequilíbrio ecológico, né, que é fruto de uma zoonose. Tem outros, você já pode explicar isso com mais detalhe em outros vídeos, eu vou colocar links, né, até da entrevista que você deu sobre esse assunto e tal, texto que você escreveu, mas temos essas componentes, né, temos um impacto abiótico que interfere na gente, no ciclo hídrico, nas chuvas e tudo mais, temos um impacto biótico até de propagação de doenças, e temos um impacto cultural também, né? Esse pessoal essas pessoas, essas populações, milhares de pessoas que vivem lá, né? Eu já vi você falando disso. Eu achei muito interessante, né? Uma vez que a gente transforma a Amazônia, por exemplo, numa savana, que essa teoria, né? Essa hipótese, na verdade, então que você também possa explicar um pouco isso. Como é que ficam essas pessoas que há milhares de anos, talvez, né? Ou centenas de anos, vivem, né, na floresta e tudo. Então, são aspectos muito relevantes que a gente pode refletir aqui. Oh, legal. Eu acho que, em síntese, é um assunto complexo, né? Longo, mas, em síntese, eu vejo três grandes problemas na Amazônia atualmente. Número um, desmatamento. Número dois, mudança climática. Número três, muito pouco falado ainda, muito pouco estudado, muito pouco conhecido, é a degradação florestal. Bom, primeiro, eu acho assim obrigatório, toda vez que eu escrevo ou falo alguma coisa sobre a Amazônia, atualizar, nivelar as pessoas para entenderem o que está acontecendo em termos de desmatamento, né? Nos anos, o INPE, que é a autoridade que mede isso, o desmatamento na Amazônia, de maneira muito competente, né? Teve desde 2 anos atrás, aí, quase 2 anos, muita fake news sobre isso, né? Mas a verdade é que o programa de monitoramento do INPE é muito aclamado e pioneiro, né? Em países tropicais, assim, a ponto de outros países da África, da própria aqui da América do Sul, quererem copiar, aprender, né, e imitar. Muito bem. Dito isso, que o INPE tem competência para fazer isso, nos anos 90, início dos anos 2000, o desmatamento na Amazônia era, em média, 20 mil quilômetros quadrados por ano, a perda de floresta, em torno de 20 mil quilômetros quadrados por ano. Depois de 2004, teve o PPCDAM, o Plano de Prevenção e Controle de Desmatamento, era um plano interministerial, né? E a partir de 2004, com ações de mais fiscalização, corte de crédito para os municípios desmatadores, mais a unidades de criação de áreas protegidas, e outras ações, esse desmatamento foi diminuindo, 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 em quase 80% daquela média nos anos 90 e nos anos 2000, até chegar em 4 mil e poucos quilômetros em 2012. Tá? De 2012 em diante,
começou a aumentar de novo, todas essas ações foram relaxadas, né? A ponto de chegar agora, a última medida que se teve do ano passado era mais de 11 mil quilômetros. Então, assim, aumentou de novo, é preocupante, não é nada bom, mas ainda não voltou àquele nível que era na década de 90 e início dos anos 2000. Mas não está nada bom, não é nada boa essa tendência, né? A segunda questão de mudanças climáticas, eu posso pegar, bom, assim, a região amazônica já aqueceu em torno de 1 grau Celsius, né, no último século. Ou seja, está mais ou menos na média mundial, na média global, né? Mas a projeção lá para as próximas décadas é de aquecimento acima da média global. Então, quando fala do Acordo de Paris, limitar o aquecimento em 2 graus na média, né? Você pode ter certeza que no Brasil, por exemplo, na Amazônia, vai ser acima dessa média, o aquecimento aqui, tá? Porque esse 2 graus do Acordo de Paris é média global. Então, além dessa temperatura, a gente já tem observado na Amazônia, que está muito evidente, né? Esse aumento da frequência de eventos extremos, tanto secas como cheias, né? É importante também, só para contextualizar, né? Porque a gente está falando de um planeta. Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, a gente não fala só de aquecimento, né, da temperatura, são vários fenômenos. Isso é importante falar assim para o público. E, eventualmente, tem lugares que vão ficar menos quentes, outros vão ficar mais quentes. Então, quando a gente fala assim de uma média global, é considerando toda essa variação. Então, esses aspectos, né, regionais, quando a gente fala de Amazônia, por exemplo, de estar acima da média, é muito importante, porque essa média já, já engloba toda a variabilidade, não é isso? Então, se você tem um lugar que a gente sabe de certos processos que ocorrem lá, você está falando, e a gente sabe que isso muito provavelmente será acima da média, as consequências podem ser mais graves, é isso? Isso, não, que a gente só para fazer a leitura correta, né? Quando se lê lá ou se ouve falando, o Acordo de Paris que quer limitar o aquecimento global, ou seja, para o mundo, a média do mundo todo, em 2 graus, praticamente todos os cenários preveem que aqui no Brasil e na Amazônia incluído vai ser acima dessa média, né? O local aqui. Muito bem, mas só corrigindo a sua correção, é difícil encontrar alguma projeção que coloque a qualquer canto do mundo, na média, que vai ficar mais frio. São pouquíssimos, né? Legal, Por legal. exemplo, ali à beira da Groenlândia, por conta do derretimento do gelo, aquela área do Atlântico Norte, é uma das pouquíssimas áreas que se prevê que vai ter resfriamento, né? O resto é todo aquecimento. Muito bem, o que eu estava dizendo É assim, muito bom você falar isso, Davi, me corrigir assim, né? Porque às vezes as pessoas tendem a amenizar a situação, né? Não quer dizer que a gente precisa viver num alarmismo ou num desespero. Ver o fato como ele é realmente. é, Então, quando eu falei isso, eu estava pensando também em muitos outros processos, né? Chuvas e, enfim. Mas é muito bom você não, mas pontuar assim, bem o que você estava claramente. correto, que você estava correto no sentido assim, vamos dizer assim, virtualmente não tem lugar nenhum do mundo que está previsto para ficar mais frio na média. Perfeito, Mas perfeito. isso não quer dizer que não vá fazer frio mais, entendeu? Quer dizer, você pode ter dias de frio, ter um inverno rigoroso e tal, uma coisa ou outra, mas na média, de longo prazo, né, que o termômetro só fala para a gente, não confie nos seus sensos, aí, no seu sentido, né, de falar, mas estava frio, mas estava calor. Não, é o termômetro que nos diz, né? Perfeito. Ele não mente, não confunde. Então, Excelente, excelente. do termômetro vai ficar mais quente, né?
E não quer dizer também que não vai ter variação. Você vê, é o que eu estava falando, né? No Amazonas, agora, neste momento, ou melhor, alguns dias atrás, atingiu a marca histórica de todos os tempos, né? 30 metros, o nível do Rio Negro ali, em frente a Manaus, né? Sendo que a questão de 4 anos atrás teve uma seca horrorosa, causada por El Niño e tal. Então está ficando mais frequente isso, tanto o número de secas como de cheias, como não se observava antes. E aí, tocando rapidamente no tema da hipótese de savanização, que é um tema, um termo polêmico para o pessoal da área de biológicos, da ecologia, é porque ele veio muito da área de meteorologia, né? O pessoal estudando essa relação entre clima e vegetação. E aí, no seu modelo lá, a floresta é substituída por uma vegetação tipo uma savana, que no nosso caso é chamado de cerrado, né? Então, savanização. E aí os ecólogos ficam loucos porque fica parecendo que é pejorativo, né? Mas, na verdade, é o seguinte, essa hipótese já tem mais de 20 anos, ela veio do seio da modelagem, do jeitinho que a gente estava conversando uns minutos atrás, dizendo o seguinte: se tiver mudança climática muito severa na região amazônica, um aumento de temperatura muito grande, né? 4 graus a mais, e uma redução de chuva severa, por exemplo, redução de mais de 30%, 40%, aí perderia-se as condições climáticas típicas de uma floresta úmida, como a Amazônia, e teria as condições climáticas típicas de uma savana. Originalmente, isso foi chamado de Amazon Forest Dieback. Dieback quer dizer aqui, uma tradução literal, é meio uma morte súbita, né? Uma coisa repentina, catastrófica. Depois foi aportuguesado para savanização, e depois dessas brigas aí, estão usando mais hoje o termo Amazon Tipping Point, né? Que não tem uma tradução legal para o português, é como se fosse um ponto de transição, né? Ponto de transição de difícil retorno, né? Não adiantaria você aumentar de novo a chuva e diminuir a temperatura, que não ia voltar a ser a tal da floresta. Aí, assim, abro um parênteses aqui para falar o que você me pediu. Você imagina, 30 milhões de pessoas naquela região, todas direta ou indiretamente conectadas com a floresta, né, e com os serviços que ela provê, por exemplo, a questão hídrica, né? Quando você perde a floresta, você perde toda essa ciclagem de umidade que ela faz. Isso diminui as chuvas ainda mais, né? Você pode esperar rios mais secos, se ainda existentes, né? Isso afetando a captação de água, isso afetando o transporte, que na região é muito dependente dos rios, isso afetando a agricultura, isso afetando estoques pesqueiros, e por aí vai. Nós Davi, estimamos só para concluir, a gente estimou num artigo de 2018, de maneira muito preliminar, com os dados que nós temos à mão hoje, qual que seria o impacto socioeconômico de você ter um evento desse, né, em escala quase continental, né? Você perder a floresta para outro tipo de vegetação. E os impactos a longo prazo, né, tá na casa de trilhões, 7, 8 trilhões de dólares, assim. É uma coisa de louco. Fale lá, Pedro. isso que a gente aqui do Darwinianas, a gente se ocupa um bocado. Então, você, assim, está falando de um assunto que é até difícil a gente ser palpável para a gente. Difícil a gente imaginar um cenário desse, visualizar isso acontecendo. É uma cena de filme de ficção científica ou de terror, né, catastrófico, apocalíptico, né, que a gente poderia chamar. E muitas vezes
E tem até um post aqui no Darwinianos que fala sobre isso, né? Mas é só uma teoria. Mas é só uma teoria. Muitas vezes o discurso científico, projeções, são relativizadas quando não convém. Então, como é que a gente pode deixar isso assim claro, né? De uma forma que assim, por quê? O que a gente pode fazer, dado toda essa informação? Outra coisa que você fala assim, com os dados que a gente tem à disposição. Então, isso também traz outra coisa que é importante, né? De termos dados de qualidade disponíveis em quantidade. Então, essa é outra coisa que é importante a gente ter noção, o público, e o quão difícil e caro custam esses dados, né? Você tem, pensando na Amazônia, fazer uma expedição, pensando em sensoriamento remoto, assim, essas projeções espaciais, termos satélites, né? Enfim, mão de obra, pessoas treinadas para poder interpretar, para poder fazer esses modelos, para poder gerar esse senso para a gente da realidade. Então, assim, muitas vezes os nossos resultados, né, e a interpretação dos dados, muitas vezes são relativizados, né? Ah, não, mas isso aí é uma hipótese, isso aí tem um erro, isso aí e tal. Então, é importante, assim, também tratar desse assunto aqui, no Darwiniano, né? Como é que você pode... como é que a gente pode levar mais a sério no Brasil a ciência, né? E o cientista, e o que é que a gente está colocando para poder tomar decisões que sejam mais estratégicas, né? No longo prazo. Então, hoje a gente depende de líderes, bons líderes, que nos conduzam pelo bom caminho, que não é o caso agora, né? Ou as pessoas aí na base da sociedade vão atuar mais quando estiver incomodando de fato, mexendo com a vida delas, né? Vide agora, né, quando a gente estava conversando de desmatamento e o que eu posso fazer, é óbvio que existe uma conexão clara entre o desmatamento na Amazônia e a pecuária. Não quero dizer aqui que o desmatamento é causado pela pecuária. Na verdade, é uma conjunção de fatores, né? Tem a questão de grilagem de terras, extração de madeira ilegal, mas lá no fim da história, o que ocupa o que era floresta é pastagem, né? Para produzir carne. Agora, veja você, o menor consumo de carne no Brasil em 25 anos, né? Que tira um pouco daquela pressão, né? Por ter mais pastagem, mais cabeça de gado, mas não veio por conta de uma preocupação ambiental, essa redução do consumo. Veio pela questão do aumento do preço e redução do poder de compra das pessoas, né? Agora, para a questão dos dados que você estava dizendo, tem duas coisas, né? Um é dado biofísico, para a Então, gente assim, tentar... então, só para deixar claro, então, uma das soluções boas é reduzir o consumo de produtos animais, principalmente se for Cara, consumo de eu carne. tenho... mas eu evito dar receitas prontas para as pessoas Sim, de como sim. elas... Mas eu acho que a redução de consumo... E veja, não estou falando pare de consumir carne, né? Porque eu sei que tem aí questões culturais muito arraigadas, mas eu acho que a redução de consumo é muito possível, né? É muito possível. É a questão de dados, rapidamente, né? Para a questão de dados biofísicos, claro, tem toda essa dificuldade, mas a gente está cada vez entendendo mais o que está acontecendo, né? Desde que essa proposta foi colocada lá, essa hipótese, né, da sabonização da Amazônia, agora estão surgindo dados observacionais, não é mais do modelo, né, verificados lá em campo mesmo, mostrando ali no sul da Amazônia a substituição de espécies mais afiliadas a um clima mais úmido, está sendo substituída ali na dinâmica da floresta, né, por espécies mais adaptadas a um clima mais seco.
vem se observando também o aumento na escala de alguns dias, né, 10, 12 dias, na média, de longo prazo, no tamanho, na duração da estação seca ali, né, ou seja, já é uma tendência também a nos mostrar. Agora, do outro lado, dados sobre como esse futuro sem a floresta catastrófica tal impactaria as pessoas, não dá para ter. Não dá para ter agora e nem no ano que vem, é daqui 5 anos, a não ser se acontecem esses eventos. Dá para a gente ter ali como se fosse uma luneta, né? Para a gente olhar num episódio esporádico. Por exemplo, teve seca em 2005, em 2010, em 2015. O que aconteceu com as pessoas? Qual foi o impacto socioeconômico disso? Foi mais ou menos em cima disso que foi baseado aquele estudo de 2018. O que não é o mesmo de você falar, se houvesse uma seca permanente, né, todos os anos, qual seria o impacto? Né? Não dá para ter dado disso. Né? Não dá para você fazer um experimento lá de seca e botar as pessoas lá dentro, viu? Ainda mais nessa escala continental. Né? Mas, embora tenha voltando para a questão da savanização, embora tem essa hipótese, tem essas evidências de campo, ainda tem muita incerteza em cima. E a principal incerteza é a do tal do efeito de fertilização por gás carbônico, que é o seguinte, eu falei lá atrás que quando se aumenta a temperatura, teoricamente, né, tem um forte aumento de temperatura, redução de chuva, você teria essa perda da floresta. Né? Porém, com o aumento de gás carbônico na atmosfera, que é a causa da mudança climática, mas, ao mesmo tempo, é um insumo básico da fotossíntese, né? Teoricamente, ele estimula a produtividade das plantas, estimula a fotossíntese, né? Você tem mais desse insumo. Né? As plantas, só para relembrar, elas pegam CO2, mais água, mais a luz do sol, vira oxigênio e um açúcar para ela, né? Ela faz o seu próprio alimento. Então, quando você aumenta esse CO2, teoricamente, ela faria mais desse açúcar, vai crescer, né? Mas eu estou focando aqui no teoricamente, porque é o seguinte, se ocorresse esse efeito de fertilização por CO2 do jeito que a gente pensa que ele basicamente anularia, contrabalancearia, né, os efeitos ruins do aumento de temperatura e redução de chuva. E a floresta poderia permanecer mais ou menos do jeito que ela está aí. Não ia ter essa conversão para uma vegetação, algo como uma savana. Né? O problema é que nós não sabemos se esse efeito de fertilização existe, quanto tempo ele ia durar e quão forte ele é na Amazônia. E aí que entra a história do Amazon Face, que o Pedro estava falando, que é esse experimento, a gente vem tentando, esse ano está fazendo aniversário de 10 anos que a gente vem tentando fazer esse experimento na Amazônia, na escala de ecossistema, né? Um sistema de torres que englobam ali em torno de 50 árvores na floresta mesmo, in situ, né? Expondo esse pedaço de floresta a uma concentração maior de CO2, e aí você mede tudo o que acontece nessa floresta. Ao contrário do que o Pedro pareceu dizer, a gente ainda não fez esse experimento, nós queremos fazer, né? Só que é muito caro e tal, mas é um dos experimentos mais importantes nessa área de mudanças globais, mudanças ambientais globais. Né? O que a gente já fez, enquanto a gente vem tentando levantar os recursos para o experimento, é um experimento de fertilização por gás carbônico, mas na escala do subbosque, ou seja, naquela parte baixinha ali da floresta, aquelas plântulas, né, pequenas árvores jovens, né, de até 3 metros de altura, com umas câmaras e vendo o que acontece quando se aumenta o CO2 para essa parte específica do ecossistema, né, que são essas plantas juvenis. E aí já vem saindo alguns resultados interessantes.
né? Por exemplo, é um ambiente muito escuro, essa parte de baixo da floresta, porque as árvores lá em cima captam toda a luz praticamente, né? Mas mesmo assim a gente observou, depois de 1 ano e pouco do experimento rodando, que essas árvores jovens aqui na parte de baixo da floresta também conseguem aumentar a sua fotossíntese, por exemplo, ao você aumentar o gás carbônico. Então, assim, cobrimos aqui a parte do desmatamento e mudanças do clima. Pedro, não sei se você quer fazer alguma observação. Quero. Era Aí sobre eu fecho depois. a gente já vai fechar. Era sobre esse experimento. Eu sei que eu queria que você falasse do Amazon Face também, mas eu queria que você falasse também desse do Subbosque. E eu estava muito interessado em saber esses resultados. E você falou uma coisa para a gente fechar, Davi, da degradação florestal, né? Que você falou, Isso, que é a terceira linha. isso. Não, a degradação florestal é o seguinte, é muito pouco estudado, né? A degradação é o seguinte, o sujeito vai lá na floresta e ele corta só a madeira, só a árvore que é árvore nobre, né? De alto valor, mogno, né? Cedro. Nesse processo, ele derruba duas, três, quatro outras árvores, né? É o processo de fogo. Tem um fogo que para nós aqui na nossa região, talvez pareça meio estranho, mas na parte úmida da Amazônia tem um fogo rasteiro que às vezes vai andando pelo subbosque só, né? Ele não chega lá na copa das árvores, né? Ele vai aqui por baixo, queimando aquela liteira, né? Todas aquelas folhas secas que ficam no chão da floresta. E esse fogo, claro, não é um fogo natural, é um fogo que pula de propriedades agrícolas vizinhas, é um fogo que algum ser humano vai lá e taca fogo, mas é outro agente que causa essa degradação. Tem a questão o efeito de borda, né? Quando você desmata, por exemplo, você tem lá um pedação de floresta, 1.000 hectares, você foi lá e desmatou metade, certo? Essa metade que você desmatou foi embora, né? O resto que ficou lá, você criou uma nova borda, né? E essa borda, 100, 200 metros, ela vai se degradando também, porque fica mais suscetível a vento, fica mais esse microclima, né? Se altera ali, essa borda que pode ser 100, 200, 300, 500 metros, né? E você contabilizando essa criação de bordas no bioma inteiro, né? Enfim, e tem também a degradação por secas, né? Como eu disse, estão ficando mais frequentes. Tem uma abrangência territorial muito grande daí, né? Esse efeito de secas sobre a floresta, porém de menor intensidade, né? Você vai, de repente, matar uma outra árvore por causa dessa seca e tal, as outras resistem. O efeito de fogo já é mais localizado, mas muito intenso, né? Onde pegar fogo, morre bastante árvore. Enfim, a degradação é um processo que agora vem se estimando, 2019, 2021, começou uma explosão de artigos sobre degradação na Amazônia, alguns estimando que é uma área muito grande do bioma que já está degradada e cujas emissões de carbono, né, quando a gente está falando, pega fogo, ou então morre uma árvore por conta do efeito de borda, ou então é lá cortada, né, esse gás carbônico vai para a atmosfera, né, é queimado e tal. Então, a estimativa atual é que essas emissões, por conta de degradação, sejam tão grandes ou até mesmo maiores que as emissões anuais por desmatamento na Amazônia. O que faria, e aqui acho que é um bom encerramento da conversa, o que faria que a Amazônia, quando você contabiliza as áreas naturais ou pouco alteradas pelo homem, elas vêm atuando historicamente como um sumidouro de carbono, né? Estão absorvendo mais carbono da atmosfera e aumentando um pouco em biomassa.
Entende-se que isso é por conta do tal do efeito de fertilização por CO2, mas não conseguimos provar ainda, né? O Amazon Face era um que conseguiria elucidar se é por conta disso. Muito bem, você considera essas áreas mais naturais, intocadas, elas estão absorvendo carbono. As áreas que são desmatadas, que hoje chega em um percentual de 17%, que já foi desmatado do bioma, esse desmatamento é emissão de carbono para a atmosfera. E a parte de degradação também é emissão. Se você considerar essas três juntas, quando você considerava só a parte natural e desmatamento, havia uma certa dúvida se a região era uma fonte ou um sumidouro de carbono em relação à atmosfera, ou seja, se ela estava mais absorvendo carbono ou emitindo. Agora, se você considera a degradação, aí é praticamente certo que a região daí vira uma fonte de carbono para a atmosfera, né? E é um processo de degradação florestal que como a gente entende pouco, a gente não sabe muito como resolver ainda, né? Não é a mesma estratégia que se usa para desmatamento e tal. Mas eu acho que... E aí, muito rapidamente, assim, no espaço de soluções para a região, tem se falado agora na questão de bioeconomia, né, Pedro? Muito essa questão de bioeconomia, de você ter uma economia voltada ao uso dos recursos genéticos, da biodiversidade da região, com alto valor agregado, uma indústria de biotecnologia, né? Mas isso, na verdade, não é um processo novo, né? Já faz tempo que vem se falando disso e tentativas passadas não foram tão bem sucedidas, mas é algo que está em voga aí ainda. Excelente. Eu acho que esse é um caminho importante, tema de outras conversas que a gente pode ter. Muito grato, Davi. O tempo passou rápido Passa, e o assunto é extenso. e o assunto é extenso. Aprendi um monte de coisa. Espero que possamos ter uma outra conversa muito em breve. Tá joia? Bacana, fico à disposição. Valeu!